Paz do Senhor para os amigos e irmãos do portal Escola Dominical. É com imenso prazer que nós estamos, em época de pandemia, fazendo a nossa análise e abordagem remotamente. Hoje nós iremos fazer a análise e abordagem do terceiro trimestre, a edição especial de 2020. Os irmãos sabem que, por causa da pandemia, a CPAD apresentou algumas alternativas para esse trimestre. E uma das alternativas é a de estudar o terceiro trimestre de 1993, que foi comentado pelo saudoso missionário Eurico Bergsten. O missionário Eurico Bergsten, naquela oportunidade, ele comentou o tema avivamento, uma necessidade dos dias atuais. E a CPAD reeditou esta revista, só mudou o título, o conteúdo é o mesmo. O título agora é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. É até um trimestre diferenciado. Os irmãos sempre sabem que quando nós falamos do trimestre, nós dizemos que o trimestre é bíblico, quando estuda um livro da Bíblia, ou então um trimestre temático, quando estuda um assunto na Bíblia inteira. Mas este trimestre não vai ser nem bíblico, nem temático. É o que nós chamamos de estudo de caso. O que é um estudo de caso? O estudo de caso é o estudo de um tema dentro de um determinado período. Então, nós vamos estudar com o missionário Eurico Bergsten, nós vamos estudar o período da formação da comunidade do Segundo Templo, desde o término do cativeiro da Babilônia até o governo de Neemias, e extrair deste período, este período que é registrado nos livros de Esdras, Neemias, Daniel, Ageu, Zacarias, e até o livro de Esther também registra esse período, nós vamos extrair lições a respeito de avivamento espiritual com este período. Então, a gente não está estudando nem um livro só da Bíblia, nem está estudando um assunto na Bíblia inteira. Então, isso é um estudo de caso. Hoje, nós convidamos para ser o nosso cicerone, o nosso âncora, o pastor André Moreira. Pastor André Moreira, que é de Itumbiara, em Goiás, que é, eu acho que, o mais fiel usuário do portal Escola Dominical. Desde 2001, que o pastor André Moreira está conosco no portal Escola Dominical, desde os tempos do saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu. E hoje, já que o nosso presidente, o irmão Humberto, não teve condições de gravar, nós estamos aqui numa correria, porque até a CPAD decidiu o que ia fazer, e nós estamos às vésperas do início do trimestre. Então, nós convidamos o pastor André Moreira, que é do grupo EBD em Questão, que inclusive tem contribuído muito para a Escola Bíblica Dominical no Brasil e no mundo, porque tudo que é internet é no Brasil e no mundo. E o pastor André Moreira, gentilmente, ele que tem esta plataforma aqui do Zoom, está nos abrilhantando, e é a ele que eu entrego agora a palavra para dar continuidade a esta análise e abordagem, que, como sempre, tem a presença do nosso patriarca, o patriarca do portal Escola Dominical, que é o pastor José Serafim de Oliveira. Eu entrego a palavra ao pastor André, e depois o pastor José Serafim também poderá se apresentar. Pastor André. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos e espectadores do portal da Escola Bíblica Dominical. É uma grande honra, né? Como é uma honra estar juntamente com o pastor Caramuru, Afonso Francisco, e não numa circunstância muito boa, que é uma tentativa de substituição do presidente. E substituir o presidente nunca é coisa boa. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade.
é uma alegria estar entre amigos, não é? E nós estamos sempre à disposição dos nossos irmãos. Pastor José Serafim. Pois não. Ok. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Também é uma alegria poder estar aqui com o doutor Calamuru, com o pastor André. O nosso presidente, por motivo de força maior, não pode estar conosco, mas o pastor André está nos ajudando com muita gentileza. E nós, então, iremos fazer a abordagem desse trimestre, que ele apareceu de uma forma, assim, extraordinária, porque fomos obrigados a interromper, né, o ciclo da revista em face dessa quarentena. A casa publicadora não pôde editar a revista do terceiro trimestre, então se resolveu usar esse trimestre, como já disse o doutor Calamuru, de 1993, comentado pelo então missionário Eurico Bernstein. E nós iremos discorrer e fazer a nossa abordagem como de costume, e certamente iniciar depois, no início do mês que vem, já as aulas dessa lição. Deus nos ajude e que possamos fazer um trabalho que edifique nossos irmãos, desperte a atenção para a lição e glorifique o nome de Jesus. Pois não, pastor André, as suas ordens. Amém, graças a Deus. Nós teremos um trimestre muito abençoado por Deus, porque coisa boa é quando nós estudamos um trimestre de um gigante da teologia pentecostal mundial, e a quem nós muito devemos aqui no Brasil, que foi o missionário Eurico Bernstein. Aproveitando o bastão, pastor José Serafim, na opinião do senhor, no seu entendimento, o que é avivamento? Pastor André, eu acredito que o doutor Calamuru está mais preparado do que eu para responder essa pergunta, porque ele tem comentado isso em algumas igrejas que nós fomos, com muita riqueza de detalhes. Então, se o irmão não se incomodar e quiser deixar o doutor Calamuru comentar esse assunto, até para mim é uma riqueza, viu? Pastor Calamuru. Isso não vale, viu, pastor José Serafim? Vale. Mas como o senhor está no grupo de risco, eu vou levar em conta, viu? Amém. Irmãos, avivamento é algo que muita gente fala e, na verdade, pouca gente sabe bem o que é. Eu, estudando até por conta desse trimestre, extraordinário, como foi dito, eu gostei de 3 definições que a gente pode ter a respeito de avivamento. De 3 grandes nomes da nossa da teologia. O primeiro é Charles Finney. Charles Finney, ele ficou conhecido como o grande nome do segundo grande avivamento dos Estados Unidos. Os irmãos sabem que nos Estados Unidos nós tivemos um primeiro grande avivamento espiritual no século XVII e um segundo grande avivamento no século XIX. E é este avivamento que Charles Finney faz parte. E ele tem uma série de conferências sobre avivamento, e ele definiu o avivamento como sendo a renovação do primeiro amor dos cristãos, que resulta em despertamento e conversão de pecadores a Deus. O que Charles Finney tinha em mente? Ele tinha em mente a situação da igreja de Éfeso, que Jesus registra lá no livro de Apocalipse, quando diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e pratica as primeiras obras, porque contra ti tenho que deixaste o primeiro amor. Então, o que diz Charles Finney? Charles Finney diz que o avivamento é o retorno ao primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É o momento em que nos encontramos com Cristo, com Deus, e o amor de Deus é derramado em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 5. Então, é este amor vindo diretamente do céu. Quando nós
experimentamos de novo todo o impacto da vinda de Deus ao nosso encontro, da vinda de Deus ao nosso interior. Isso é o que diz Charles Finney. John Stott, um dos grandes teólogos do século XX, John Stott, ele diz que o avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela. Os inconversos se convencem do pecado, arrependem-se e clamam a Deus por misericórdia, geralmente em números enormes e sem qualquer intervenção humana. Os desviados são restaurados e os indecisos são revigorados. Então, o que diz John Stott? Que o avivamento é uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, exatamente o que Charles Finney tinha dito. Ele diz que o avivamento é uma renovação do primeiro amor, o Finney. Quer dizer, aquela volta ao encontro com Deus. Aqui, John Stott diz que o Espírito Santo vem visitar de forma sobrenatural. E tanto Finney quanto Stott dizem que o resultado disso é que quem está fraco na fé se fortalece. Quem havia se afastado, volta para os caminhos do Senhor. E os inconversos, os incrédulos, se convertem. Então, é uma operação especial do Espírito Santo que faz com que nós vejamos a ação de Deus trazendo vida espiritual, aumentando para quem é vivo e trazendo vida para quem está morto em pecado. É isso que seria o avivamento. Pastor André. Pois não, pastor José Serafim? Me permite fazer um pequeno complemento daquilo que eu anotei aqui? Pois não. O que pode causar num crente ou numa igreja um esfriamento espiritual? Eu percebi que há duas fortes razões que podem levar um crente ou uma igreja a esfriar na fé e ir esmorecendo, desaparecendo. Ou uma situação financeira muito boa, muito dinheiro no banco, muitos amigos, uma vida boa, regalada, a pessoa vai se esfriando, vai orando menos, lendo a palavra, meditando menos a palavra, e isso pode lhe causar uma frieza espiritual. Ou, então, o contrário, uma grande aflição, grande tribulação, a pessoa desanima e vai esfriando-se na fé. Como o doutor Caramuru comentou sobre a igreja de Laodiceia, eu também fiz um comentário sobre essa igreja, foi exatamente esse o problema. Eles se achavam que estavam ricos, de nada tinha falta, e chegaram ao ponto de pôr Jesus fora da igreja, porque confiavam na posição que tinham. Na Antioquia, uma cidade, aliás, Laodiceia era uma cidade privilegiada, eles se orgulhavam de ter sofrido um terremoto e sem a ajuda do império se reconstruído, e eles diziam, rico sou e de nada tenho falta. Mas para Deus eles eram pobres, cegos, desviados e nus. Quer dizer, o conceito de riqueza do homem não é o mesmo conceito de riqueza de Deus. Aí Jesus estava do lado de fora batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Era o caminho para um reavivamento da obra do lado espiritual que estava morrendo. A igreja não é uma associação. A igreja não é um lugar de encontro de amigos. A igreja é um lugar de buscar a Deus, de avivamento, de se pregar a palavra. E também uma coisa que acontece muito em nossos dias, alguém confunde avivamento com barulho, com movimento. E barulho e movimento
não significa avivamento, é muito diferente. Avivamento, a conversão, a batismo com o Espírito Santo, a cura divina, a salvação de alma, a libertação de oprimidos, isso é avivamento. E nós esperamos que eles em breve aconteçam com maior ênfase no nosso dia. Muito obrigado. Maravilha, pastor José Serafim. Falar sobre avivamento, de fato, mexe com a alma, né, do crente pentecostal. E principalmente quando se tem uma visão correta daquilo que seja avivamento bíblico, né, aquele que está na palavra de Deus. Pastor Caramuru, qual então seria o papel de Daniel, né, nesse trimestre, no despertamento do período de formação da comunidade do segundo templo? A Bíblia diz que a gente não pode se vingar. Mas eu vou dar a pergunta para o pastor Serafim. Daniel é com ele. Aí depois eu faço um arremate. Olha aí, a vingança na hora. Hein? Mas amém. Então. Especialista. Daniel, na época da repatriação de Judá, ele já estava com a idade bem avançada, cerca de 95 a 100 anos de idade. Então, Daniel não voltou para Jerusalém com Judá. Ele continuou no reino da Pérsia, tanto pela sua idade avançada, para uma caminhada de 850 mil quilômetros, era uma viagem penosa, difícil, e o homem da idade de Daniel certamente não teria estrutura para empreender uma viagem dessa forma. E, além da sua posição no governo, que ele ocupava um cargo de alta responsabilidade no governo de Ciro. Então, tudo isso lhe dificultava. Mas, pelo fato de ele não estar presente, parece que eu já estava online como nós hoje, né? Já estava online. O espírito dele estava acompanhando o que acontecia lá. E ele não se acomodou, nem na sua posição social e nem na sua idade. Ele foi buscar a Deus, ele foi orar. Então, qual foi realmente a sua participação? Está escrito no capítulo 10 de Daniel que ele jejuou por 3 semanas. 21 dias de jejum. Jejum parcial. Ele mesmo disse que não comeu carne, não tomou vinho, mas ele não disse que ele jejuou televisão ou cafezinho, isso daí não, né? Não sei que alguém vem com esse negócio de jejuar televisão, que eu não sei se come televisão, também nunca ouvi falar. E jejuar cafezinho e pãozinho e essas coisas todas. Daniel não comeu carne, não comeu alimento pesado. Ele não podia também fazer um jejum completo, porque é claro que a sua idade já não permitia. Eu tenho também experimentado, quando eu estava com a minha idade de meus 40, 35, 40 anos, eu chegava a fazer jejum de 72 horas e o corpo resistia perfeitamente bem. Hoje eu tento fazer um jejum de 24 horas, o corpo já mostra uma deficiência. Então, Daniel, com 95, quase 100 anos, além das suas atividades no governo, ele não podia fazer um jejum total. Mas ele jejuou, ele orou, ele colocou o ombro sobre a carga. E aquela sua oração. E outra coisa interessante que eu gostaria de deixar registrado é que Daniel não foi a Deus fazer reivindicar nada. Podia falar, Senhor, você prometeu que era por 70 anos, e já passou, e como que fica o negócio aí? Vou reivindicar o cumprimento da sua promessa, segundo alguns ensinam hoje. Mas ele não reivindicou, ele se humilhou. De Deus não se reivindica nada, de Deus se humilha diante dele, se pede, suplica, não confiando na justiça própria, mas confiando na justiça e na misericórdia de Deus. E agora é interessante que Daniel, contando a sua história, ele estava junto ao rio Ideque, ou ao rio Eufrates,
tinha alguns companheiros com ele. Isso já era no 21º dia de jejum. O seu corpo estava fraco, quando de repente veio uma presença angelical, quando sentiu-se uma presença forte de seres celestiais. Os seus companheiros fugiram e ele caiu por terra. Aí é que veio uma resposta do anjo. Aí não dá o nome do anjo, mas dá a entender que fosse o anjo Gabriel, que já tinha dado mensagens anteriores, e pelo que vemos na Bíblia, parece ser o anjo mensageiro. Foi o anjo que anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Foi o anjo que falou com Maria, mãe de Jesus, anunciando o nascimento de Jesus. Então, faz crer que fosse o anjo Gabriel. E ele se apresentou de uma forma muito maravilhosa. E alguns até confundem, achando que se deu aí um fato que era o próprio Jesus na sua forma reencarnada. Mas não era Jesus, não, porque ele teve dificuldade, porque Satanás colocou obstáculo no seu caminho e dificultou a sua passagem. Então veio o arcanjo Gabriel auxiliar e ele conseguiu trazer a resposta. E o que eu acho também mais interessante é que Deus dá satisfação porque da demora. Que Deus maravilhoso, Deus não deve satisfação a ninguém, mas ele ama e ele respeita o jejum, o sacrifício, a oração dos seus servos. E ele explicou para Daniel, o anjo explicou o porquê da demora, mas um grande anseio de Daniel era que se preparasse o cenário para preparar a vinda do Messias tão esperado. Aí o anjo lhe revelou tudo o que ele precisava saber. E pela sua oração e intercessão, lá a quase 1000 quilômetros de distância, eles alcançaram a bênção. Então, o nosso Deus é Deus de perto e o Deus de longe. Não é como um hino que andaram cantando aí, tu és Deus de perto e não de longe. Isso é uma heresia. Deus é Deus de perto e Deus de longe também. Até para cantar, precisa saber o que está cantando para não cantar errado, né? Verdade. Amém. Amém. Eu queria só Pois não, pastor dizer que eu fiquei muito contente com essa posição que teve o missionário Rico Bergsten ao começar o trimestre falando da oração de Daniel. Quando a gente fala do retorno do cativeiro, a gente fala do decreto de Ciro. Mas tudo começou na oração de Daniel. Exatamente. Tudo começou na oração de Daniel. Quando ele viu que os 70 anos estavam se cumprindo, ele tinha ouvido Jeremias falar dos 70 anos. O Daniel foi da primeira leva. Então, ele sabia muito bem quando ia dar os 70 anos, porque ele estava 70 anos na Babilônia. E ele ora a Deus, que nem disse o pastor Serafim, ele busca a presença de Deus a partir da palavra, porque no capítulo 9, quando ele começa a orar, e foram 2 orações, né? O pastor José Serafim falou a do capítulo 10, mas teve a do capítulo 9. E Daniel, ele leu a profecia de Jeremias e aí começou a orar. Quer dizer, todo avivamento começa pela palavra. E ao trazer a revelação das 70 semanas, a gente entende todo o período que a gente vai estudar. Eu gostei muito do que o pastor Eurico fez. Por quê? Porque a partir da oração de Daniel e da resposta que Deus lhe deu, que a gente vai entender todo o período que a gente vai estudar e que a gente vai entender o que é o avivamento e qual o significado desse avivamento nesse período. Amém. Eu achei uma lição muito oportuna, né, para o trimestre e para o tempo que nós estamos vivendo, né, pastor Caramuru? Sem dúvida. Muito, muito oportuna. Dentro dessa linha de altar, de preparo, de se voltar novamente para Deus, que lições, né? Que lições sobre o avivamento espiritual nós podemos tirar
do levantamento do altar do segundo templo. É para mim mesmo, né? Pastor Caramuru, agora... Agora esse aqui eu vou. Bem, é interessante que a gente vê que quando Daniel orou, Deus disse a Daniel que a redenção de Israel estava determinada para ocorrer em 70 semanas de anos. Né? Ele estava falando das 70 anos. Ah, está acabando 70 anos. Aí Deus manda uma mensagem para ele e diz, está acabando 70 anos, vai acabar o cativeiro, mas a redenção de Israel vai demorar ainda 70 semanas de anos. E o começo dessas 70 semanas se daria com a ordem para edificar a cidade de Jerusalém. Acontece que a ordem que saiu do rei Ciro foi para edificar o templo. Então não era essa ordem ainda. Então era para edificar o templo. O rei Ciro autorizou o retorno dos judeus para que eles edificassem o templo em Jerusalém. E foram 50 mil judeus, um pouquinho mais de 50 mil judeus, que é uma pequeníssima parte do povo judeu. O povo judeu era muito mais do que 50 mil pessoas. Basta ver que na primeira leva, aquela leva que Daniel foi, parece que foram praticamente 10 mil pessoas. Então, quando volta só 50 mil, é muito pouco. E os que voltam, o que acontece? Quando eles voltam, cada um vai para suas cidades. E parece que ficaram envolvidos na cidade. Tinha muita coisa para reconstruir. Deus havia milagrosamente deixado a área desocupada por 70 anos. Eu costumo dizer que é um dos milagres que a gente não percebe na Bíblia. Ficar uma terra desocupada 70 anos. Deus não deixou ninguém ocupar a terra. Quando eles chegaram, eles já viram esse milagre. As cidades estavam desocupadas, mas estavam em ruínas. E todo mundo começou a querer construir as suas cidades. Esqueceram do tempo. E quando a gente abre o capítulo 3 de Esdras, é interessante que quando eles estão ali envolvidos na cidade, começa a surgir notícias de que os povos vizinhos, os amonitas, os moabitas, os samaritanos, eles começam a ouvir notícias de que esses povos não gostaram da volta deles e estariam ameaçando invadir a região. Aí o que o texto diz em capítulo 3 de Esdras? Que o povo apavorado correu tudo para Jerusalém. Que ninguém tinha ido para Jerusalém. Com exceção do Zorobabel e do Jesua e dos sacerdotes, cada um tinha ido para suas cidades. Aí, com as notícias, eles correram para Jerusalém e lá eles se reúnem e lá é levantado o altar e a partir dali, quando há o retorno, o levantamento do altar, eles oferecem sacrifícios, trazem ofertas para a construção e aí se começa a planejar a construção. O que a gente aprende sobre avivamento? É que, primeiro, como disse o pastor Serafim, quando a gente se envolve com as coisas deste mundo, a gente deixa Deus de lado. Isso traz perda de foco espiritual. Aí Deus dá uma pandemia, sabe? Dá um medo, um pavor no povo. Aí o povo corre para buscar a Deus. Aí eles levantam o altar. E o que a gente aprende é que o altar, o templo, o segundo templo, começa com o altar. O tabernáculo, a primeira coisa que aconteceu foi Moisés, quando desceu do monte, ele levantou o altar, na verdade, 12 altares, ao pé do Monte Sinai. Foi quando ele promulgou a lei. Então, antes do tabernáculo veio um altar. Quando Salomão construiu o primeiro templo, primeiro ele foi para o altar grande em Gibeão, oferecer sacrifícios. Aí Deus lhe apareceu quando lhe deu a sabedoria.
Então, antes do primeiro templo, tinha o altar. Aqui, antes do segundo templo, teve o altar. Em dezembro de 2018, reconstruíram o altar lá em Jerusalém. Amém. Então, é sinal que o templo está chegando. É verdade. Jesus está voltando. Um Então, a forte lição do sinal. avivamento é essa. É que quando nós deixamos de fazer as coisas de Deus para fazer as nossas coisas, nós esfriamos espiritualmente. E que, às vezes, Deus manda um pavor para a gente poder voltar às coisas de Deus. Mas que, como dizia o saudoso pastor Anselmo Silvestre, tudo começa no altar. É preciso que nós busquemos a Deus, busquemos a Ele, adorá-lo, aí vem o avivamento. É verdade. Pastor José Serafim, o senhor ia fazer algum comentário? Não, depois que o doutor Calabro comenta, fecha-se toda a boca. Bom, são sustos, né, de Deus, de fato, o toque de Deus para que nós nos despertemos, né? É verdade. Pastor José Serafim, quais são as lições sobre o avivamento espiritual que nós podemos tirar da luta para a reconstrução do segundo templo? Muito bem. O primeiro templo construído por Salomão tinha sido destruído já no ano 586 a.C. Portanto, já há mais de 70 anos já que isso havia acontecido. E Israel sabia, assim como era o tabernáculo, o lugar da presença de Deus entre o povo, onde estava a arca do concerto do Senhor, o templo de Salomão também era o lugar de ter um encontro com Deus, era a morada de Deus. Apesar de Salomão reconhecer que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas era o lugar que o povo tinha para encontrar-se com Deus. Agora o templo destruído, a cidade em ruína, onde vamos nos reunir para ouvir a lei, para cantar nossos salmos, para louvar a Deus. Então sentiram necessidade de reconstruir o templo. Mas o segundo templo não chegava nem perto do primeiro, em opulência, em beleza, em requinte. Ele era um templo mais humilde. Por sinal que os jovens que não conheceram o primeiro templo se alegravam, fizeram um verdadeiro culto pentecostal. Se ouvia de longe o povo cantando e glorificando a Deus. Os velhos que viram o primeiro templo choravam, porque viram que ele não tinha alcançado o apogeu do primeiro. Aí o profeta Ageu lhes traz uma mensagem consoladora, para que eles soubessem que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Quando Salomão inaugurou o primeiro templo, a glória de Deus encheu o templo, de tal maneira que os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória de Deus ocupou todos os espaços. E agora, na inauguração desse segundo templo, isso não aconteceu. E os velhos, os que sabiam da história, conheciam, viveram, choravam por isso. Aí o profeta Ageu lhes disse que eles se alegrassem, porque a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. E qual foi a glória do segundo templo? O próprio Jesus entrou lá pessoalmente naquele templo. Então, o templo foi muito mais glorificado, porque no primeiro desceu apenas uma nuvem, mas no segundo templo entrou a própria pessoa, o próprio Deus humanizado entrou naquele lugar. E agora o templo de Deus, agora somos nós, nosso coração, onde o Senhor habita, onde habita o Espírito Santo, como disse Paulo, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Então, temos hoje nossos templos para nossas reuniões. Mas o templo não é a igreja, o templo é apenas a construção. A igreja somos nós e o Senhor habita em nós. Quando notarmos que esse templo em que o Espírito Santo habita começa a se envelhecer, começa a mostrar sinais de ruína, é bom um avivamento, é bom renovar o templo, reconstruir, ornamentar, porque o lugar onde Deus habita é um lugar santo e deve ser bonito e muito bem cuidado. Então, temos que cuidar bem também do nosso corpo, porque somos o templo do Espírito Santo. Amém. Amém, graças a Deus. Templo do Espírito Santo. Essa lição ela nos traz muitas lembranças, não é, pastor Caramuru? Porque conviver com esses homens de Deus que comentavam essas lições, como é o caso do pastor Eurico Bergsten, para uma nova geração, hoje, né? Uma nova geração de alunos, até mesmo de professores de escola dominical, é uma bênção, principalmente pelo teor, pelo conteúdo dessas lições, como é essa que nós vamos começar o estudo, não é? Eu só queria fazer um complemento aí na resposta do pastor Serafim, lembrar que todo esse esforço do templo, a reconstrução do templo foi terrível, né? Houve uma oposição imediata dos samaritanos e eles lutaram. Primeiro quiseram participar da construção, não foi permitido. Zorobabel não permitiu. Aí, então, eles procuraram embargar a obra e conseguiram embargar a obra. A obra ficou 7 anos embargada. E quando a obra parou, e eles conseguiram uma ordem do rei da Pérsia para parar a obra, e eles se acomodaram, o povo se acomodou, ficou 7 anos. Precisou Deus levantar os profetas Ageu e Zacarias para recomeçar. Aí eles tentaram parar de novo, mas aí, pelo contrário, o rei Dario mandou que se completasse a obra. O que a gente aprende também é que sempre é uma luta. O pastor Serafim falou aí, nós temos que construir o nosso templo, manter o nosso templo em ordem, que somos nós. Mas sempre o inimigo vai se levantar contra. E nós não podemos nos acomodar, não podemos ter medo, porque se acomodar e ter medo, a coisa fica difícil, como ficou lá nos dias de Zorobabel. É verdade. Pastor Caramuru, aproveitando o ensejo, né? E a vez, o senhor não tem como voltar. Que lições sobre o avivamento espiritual nós podemos tirar do ministério de Esdras, ou Esdras? Esdras é a outra figura aqui. Veja bem que a gente tem algumas figuras importantes nesse período. Daniel, o Zorobabel, que nós falamos agora, e o Esdras é outro. Esdras, que escreveu o livro de Esdras, e segundo a tradição, também o livro de 1º e 2º Crônicas. Esdras, ele escreveu o livro de Esdras, mas ele aparece no livro que ele escreveu só no capítulo 7. Na verdade, Esdras ele vai aparecer 57 anos depois que é reconstruído o templo. Então, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, nós temos um intervalo de 57 anos. E por que Deus levanta Esdras? Esdras, ele não nasceu na terra de Canaã, não. Ele não estava em Jerusalém. Ele é nascido e criado na Babilônia. Ele era um escriba hábil na lei de Moisés. Mas Deus o leva para Jerusalém para quê? Para ele ensinar a lei para o povo. Por quê? Porque depois que o povo constrói o templo, com toda essa luta, vence o inimigo, se celebra a primeira Páscoa depois da construção do templo, o povo entrou num torpor espiritual. Porque qual era o objetivo? Qual era a revelação que Deus tinha dado a Daniel? Que a partir da ordem para a edificação da cidade, começaria a contar o tempo para o fim dos pecados de Israel, para a redenção de Israel. Então, Jerusalém precisava ser reconstruída para que começasse a contar o tempo da salvação de Israel.
Mas depois que eles construíram o templo, cada um foi para a sua cidade. E o que nós temos aqui? Nós temos que os judeus deixaram Jerusalém de lado, ficou o templo lá, e nem muro tinha a cidade, era um templo no meio de ruína. Segundo, cada um foi cuidar da sua vida, e ninguém se preocupava mais em ensinar a lei. O povo estava esquecendo a lei. Tanto que os rabinos judeus dizem que Esdras é o segundo Moisés. Porque Moisés trouxe a lei para o povo, porque o povo não conhecia. E Esdras trouxe a lei para o povo, porque o povo já tinha deixado de conhecer, porque tinha esquecido da lei. E esta é a importância de Esdras. Quando Esdras chega, Israel estava correndo o risco de ser destruído. Por quê? Porque o povo não conhecia a lei e já estava se casando com mulheres estrangeiras. Mais uma ou duas gerações, o povo de Israel desapareceria. E era isso que o diabo queria. Porque Israel existia para dele vir o Messias. Deus tinha revelado a Daniel que o Messias viria. E até seria tirado 483 anos depois da saída da ordem da cidade. Então o diabo procurou fazer o quê? O inimigo que tinha sido contra a construção do templo, agora tinha se aparentado com o povo. É sempre assim. O diabo ou ele age como um leão ou como uma serpente. E o povo estava correndo risco de desaparecer por falta de conhecimento. É o que o profeta Oséias diz. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Que, aliás, é o texto áureo do portal Escola Dominical. Então, o papel de Esdras foi este. Ele impediu a destruição espiritual do povo. Ao vir de Babilônia para Jerusalém e ensinar a lei para o povo, Esdras, ele manteve a identidade de Israel. Manteve Israel como povo santo, como povo da lei, como povo de Deus. E aí manteve vivo o povo de Israel. Eu acho muito importante o nosso pastor aqui, presidente antes do pastor atual, o pastor José Ferreira Paniagua, ele dizia que além das escrituras ter uma história, elas também têm uma mensagem, né? Então essa mensagem referida para o senhor aí fica muito evidente, muito clara ao longo do estudo desse trimestre, além dos livros bíblicos, não é? E nessa linha, pastor José Serafim, que lições sobre o avivamento espiritual podemos tirar da reconstrução dos muros de Jerusalém? Na verdade, não são apenas uma construção física, não é, pastor Caramuru? De construção de alvenaria. Mas nós estamos falando do agir de Deus através de circunstâncias históricas. É verdade. Pastor José Serafim. Eu queria só fazer um lembrete sobre o caso de Esdras, que o pastor Caramuru comentou com muita propriedade, mas ele não deixa de ser uma exortação para os líderes da igreja de hoje. Esdras era escriba habilitado na lei do Senhor. Está escrito que ele procurou conhecer a lei para obedecer e para ensinar. E, de fato, como diz o Dr. Caramuru, considerado segundo Moisés, porque por seu ensinamento ele manteve a nação. Está escrito que ele leu no livro da lei, desde a alva até o meio-dia, para o povo todo congregado debaixo de pesada chuva. Chovia muito, mas ele estava num púlpito de madeira e os levitas explicando ao povo as palavras da lei. Isso nos exorta a nos prepararmos também para ensinar o nosso povo. E engraçado, não só ler e repetir, mas fazer o povo entender. Por isso é bom que se o
o ensinador, o mestre, use sempre uma linguagem popular para que os mais humildes possam entender também. E assim haver obediência à lei do Senhor. Na reconstrução dos muros, muro é símbolo de proteção, né? Estando a cidade sem muro, estava desprotegida. Usando os recursos humanos, nós sabemos que na época não havia pólvora, né? A luta era corpo a corpo. E uma cidade cercada por forte muralha dificultava a entrada do inimigo. Por sinal que o primeiro cerco de Jerusalém durou 20 anos, até que o exército babilônico pudesse romper, abrir uma brecha no muro e entrar na cidade. Então, a muralha era uma proteção, evitando a entrada do inimigo. Agora, como comentou o Dr. Caramuru, eles construíram o templo, mas depois esqueceram, foram cada um cuidar da sua vida particular, e o templo ficou lá aberto, podendo ser qualquer hora atacado pelos inimigos. Mas aí já foi Neemias que se aplicou, Neemias, o governador, na sua primeira viagem a Jerusalém, ele se preocupou em construir os muros, e mesmo com a ameaça dos inimigos, mesmo com a zombaria dos inimigos, quando lá Tobias mandou dizer que o que faz esses fracos judeus, até uma raposa derruba esse muro. É a maneira que o inimigo tem para amedrontar, assustar, desencorajar o obreiro. Mas Neemias era um homem de Deus, confiava em Deus. Ele deu instrução ao povo que estivessem cada um construindo o muro próximo da sua residência, do seu local onde estavam, e com tanto cuidado que numa mão tinha um material de trabalho, na outra tinha uma espada, para, no caso de um ataque, estarem preparados para se defenderem. Então, é um despertamento, sim. Eles não dormiam, porque se eles dormissem um pouquinho, podia ser tarde demais, o inimigo os tomaria de assalto. Então, ficaram vigilantes e nós já sabemos que tiveram uma grande vitória. Sejamos vigilantes, tenhamos uma muralha em nosso redor, uma muralha de oração, hoje não de cal e cimento e ferro, mas de oração, de consagração e de conhecimento da palavra. Assim, protegidos, o inimigo terá dificuldade de nos atingir, porque temos uma proteção. Muito obrigado. Amém. Amém. O profeta Eu queria Isaías só fazer um adendo, que Sim, pastor. hoje aqui está cada um fazendo adendo aqui. Mas lembrando que quando Gabriel trouxe a revelação das 70 semanas para Daniel, foi dito que as ruas e as tranqueiras seriam edificadas em tempos angustiosos. Trabalhosa, é verdade. Então, a reconstrução dos muros foi feita em 52 dias, mas foram 52 dias de muita luta, muita inquietação. O inimigo, como disse o pastor José Serafim, usando da zombaria, usando da fofoca, usando da traição. Um clima muito difícil. Mas Neemias tinha sempre a confiança em Deus e o equilíbrio para buscar a Deus, entregar os problemas a Deus e nunca parar de fazer a obra. Tudo o que faziam, ele não parava de fazer a obra. E é isso que a gente tem que fazer. Vigiava, se armava, mas todo mundo, é como disse o pastor Serafim, uma mão a arma, na outra a pá, mas continuando a obra. Por isso que ele terminou a obra em 52 dias. Mas é isso que nós temos de fazer. E saber sempre. Os irmãos vão ver, eu vou repetir muito nesse trimestre, uma frase de outro saudoso pastor Severino Pedro da Silva. Ele sempre dizia, o inimigo insiste, persiste e não desiste.
Mas se a gente também insistir, persistir, não desistir, a vitória é nossa. Amém. Amém, graças a Deus. Dentro desse contexto de ataques do adversário ou dos adversários e dos nossos inimigos, pastor Caramuru, não é? Dessa vez, que lições sobre o avivamento espiritual nós podemos tirar da luta contra os casamentos mistos? Que foi, na verdade, um grande problema, não somente dessa época, né? Mas de outras épocas bíblicas também. Amém. Casamento misto, e essa lição vai ser uma lição que vai pegar muita gente. Porque hoje nós estamos tendo um problema sério também com relação a isso. Quando eu disse que Esdras, quando ele veio para Jerusalém, saiu de Babilônia e veio para Jerusalém, assim que ele chegou, ele começou a ensinar a lei, espontaneamente, o povo foi lá, ouvindo a palavra, foi confessar um pecado. Qual era o pecado? Eles tinham se aparentado com as mulheres estrangeiras. Como eu disse para os irmãos, nesses 57 anos entre a reconstrução do templo e a vinda de Esdras para Jerusalém, o inimigo usou das duas armas que ele tem para tentar impedir a igreja. A primeira arma é a destruição física. Nesse período de 57 anos, foi quando aconteceram os fatos do livro de Esther, quando Amã tentou matar todos os judeus. É a primeira forma do inimigo agir. Aí Deus levantou Esther, Mardoqueu, e em vez dos judeus serem mortos, foram mortos os inimigos dos judeus, a começar do Amã. Mas existe a outra arma do inimigo, que é a destruição espiritual. E era isso que o inimigo estava fazendo quando Esdras chegou. Sorrateiramente, ele estava fazendo com que os judeus se casassem com mulheres amonitas, moabitas, filistias, etéias, cananeias, enfim. O povo estava perdendo a sua identidade. O casamento misto, ele é a destruição da família. E o povo de Deus, ele é formado de famílias. Veja que quando Deus fez a promessa para Abraão, fartei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, toda nação é formada de famílias. E o inimigo procurou trabalhar na vida de Abraão dentro da família. Quando Agar teve o filho com Ismael, ali era um empecilho para a nação se formar, que surgia dentro da família. E aqui foi o que aconteceu. O inimigo começou a minar a nação de Israel pela família. O casamento misto é a união da luz com as trevas. O casamento é a maior comunhão entre duas pessoas humanas na face da terra. E se eu tenho um casamento misto, eu tenho a união da luz com as trevas, eu não vou ter bem. E Deus já tinha avisado, até quando eu estava estudando esse trimestre, eu vi. Quando o profeta Ageu é levantado, ele não fala só do bem, ele não fala só do bem, ele não fala só do bem como eu posso dizer assim? Agora me fugiu a palavra. Mas ele não fala só da questão de você estar formando uma família com o casamento, porque você fala também da educação dos filhos. Não fala só da relação conjugal, lembrei a palavra, mas fala também da própria geração que nasce. Você tem que doutrinar os seus filhos em casa. Moisés dizia para o povo que eles deveriam intimar seus filhos, ensinar a lei. A lei tinha que ser ensinada em casa. Se existe povo judeu até hoje, é porque geração após geração é ensinada a lei. Com o casamento misto, você não ensina a lei. E aqueles príncipes, quando chegaram para Esdras,
Eles falaram o seguinte: olha, nós casamos com as mulheres estrangeiras e nós já estamos seguindo as abominações dos gentios. Ou seja, já não estamos vivendo mais como os santos. Foi isso que Ageu disse. Quando Ageu foi levantado, ele não falou apenas da questão de reconstruir o templo, mas ele também fez uma pergunta para os sacerdotes. Quando algo santo toca alguma coisa, torna aquilo santo? Não. Mas quando algo imundo toca alguma coisa, torna aquilo imundo? Sim. Por que a gente está em quarentena? Porque alguém doente que entrar em contato com quem está são, ele não fica são, mas deixa o outro doente. Por isso que todo mundo foi trancado em casa. Para não ter contato com os doentes. Casamento misto é isso. Eu tenho contato com o incrédulo. O máximo contato. O que vai acontecer? Eu vou virar um incrédulo. E foi o que aconteceu com Esdras. A Bíblia diz que quando Esdras teve essa notícia, fazia poucos dias que ele tinha chegado de Jerusalém, ele arrancou até os cabelos. Porque ele viu o perigo que o povo estava correndo. A tragédia que era isso. Agora, o mais triste é que o povo foi, se arrependeu, confessou e despediu as mulheres e os filhos. 25 anos depois, o Neemias tem o mesmo problema. Quando o Neemias voltou da Pérsia para o seu segundo mandato, ele encontrou, foi o Tobias morando dentro do templo. Por quê? Porque ele tinha casado um filho dele com filha do sumo sacerdote. O justo sumo sacerdote, o Eliasib. E o Neemias teve que enfrentar essa situação e mais. Ele teve que também enfrentar vários judeus que tinham casado de novo com mulheres estrangeiras e os filhos nem falavam a língua dos judeus. Por quê? Porque já estavam sendo criados como qualquer outro povo, não como o povo judeu. E agora, como a Bíblia diz que o último estágio é pior do que o primeiro, na primeira vez do Esdras, o povo mesmo veio, confessou, se arrependeu e mandou as mulheres embora. Nos dias de Neemias, o Neemias precisou bater, precisou arrancar os cabelos, porque eles não queriam largar as mulheres. Eles estavam com o coração endurecido. Então, irmãos, o que a gente aprende em termos de avivamento é que não pode haver povo de Deus avivado se a família não for avivada. Eu não posso ter igreja santa se as famílias não forem santas. E, infelizmente, o inimigo hoje tem minado muitas famílias. E hoje, em muitos lares, as pessoas vivem como incrédula, como mundana. E assim nunca vai ter avivamento. É verdade. Qual a herança, né, pastor? Só um lembrete aí do que diz o doutor Calamuru. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. Repreendendo justamente essa união da luz com as trevas. Ele chama isso de jugo desigual. E, de fato, é um jugo desigual. Calcule uma moça crente criada na igreja, casa com um indivíduo de uma vida liberal, uma vida pecaminosa, de adultério, de prostituição, de bebedice, e ela, acostumada na casa de Deus, com as coisas santas, é um jugo desigual, completamente. E, como diz o doutor Calamuru, não é ele que vai ficar limpo com o toque dela, mas ela vai ficar imunda com o toque dele. Eu, que estou na Assembleia de Deus já há quase 70 anos, a igreja batia mais nessa tecla. A igreja procurava ensinar mais a mocidade que não se casasse com pessoas descrentes, procurasse um crente, um servo de Deus. Hoje parece que se fala muito pouco sobre isso, mas é bom recapitular e recordar para que nossos jovens se casem bem e constituam famílias bem consolidadas. Amém. No Senhor, né? Como diz o apóstolo Paulo. Pastor José Serafim, aproveitando que o senhor está com bastão, que lições
sobre o avivamento espiritual, nós podemos tirar das ações de Neemias em seu segundo mandato? Muito bem. Doutor Caramuru já tocou até no assunto, né? Que ele encontrou novamente o povo se desviando, se casando com mulheres estrangeiras, comprometendo a vida espiritual de toda a nação, podendo perder a identidade. Os seus filhos já não falavam mais o aramaico, era difícil de se entender até o que eles falavam. E, além disso, Eliacibe, o sacerdote, havia se aparentado com Tobias, que era um grande inimigo do povo de Deus. E ele colocou esse Tobias morando dentro da casa de Deus. Quer dizer, estava realmente uma mistura. Esse Tobias foi tão contra a construção do templo, agora tinha um lugar lá para morar. E aí Neemias parece que ele era muito bravo, né? Ele fez o primeiro caso de um despejo, encontramos aí, não é? Ele pegou todos os móveis, as coisas de Tobias, jogou tudo na rua, jogou tudo para fora. Fez uma limpeza. Então, foi o despertamento para que não nos conformemos com este mundo. O que está certo também. O que está errado. Não se pode se conformar com aquilo que está errado. O nosso lema, nosso guia é a Bíblia Sagrada. Tudo que está de acordo com as Escrituras, amém. O que a Escritura condena, não podemos dar um jeitinho, é condenado mesmo. Então, foi um despertamento para o povo de Deus de todas as épocas, em todos os lugares. Amém. Despertamento. Eu achei muito interessante, se me permitem um adendo, já que... Lógico. É muito interessante essa questão da língua, viu, pastor Caramuru e pastor Serafim? De os filhos depois desaprenderem ou não aprenderem o idioma dos seus pais. Falando assim de forma bem devocional, quer dizer, qual idioma os nossos filhos estão falando, né? E isso aí é muito importante nesse trimestre, porque já há uma descaracterização evangélica nas famílias, e isso, como poderá ser isso na segunda geração? Segunda que eu digo, nos nossos filhos, se Jesus não voltar até lá, nos nossos netos, vai se perdendo a essência, né? A aparência do que é verdadeiramente o evangelho vivido na prática. Né? Aliás, ainda... Que linguagem nossos netos e bisnetos estarão usando? A gíria? E eu vou mais além. Pois é, eu vou mais além. O que a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos? As igrejas fechando. Verdade. Por quê? Porque os membros estão morrendo e fica um número pequeno que já não aguenta as despesas e já se vende o templo. Por quê? Ou se aluga, porque né? Os filhos e os netos já não frequentam mais a igreja. Já estão totalmente no mundo. O pastor José Wellington conta que uns 15 anos atrás ele foi a uma igreja nos Estados Unidos e depois do final do culto ele só viu pessoas de idade. Aí ele perguntou, essa igreja não tem mocidade? Não tem criança? E o pastor daquela igreja começou a chorar e disse, nossos filhos e nossos netos estão todos no mundo. Então a igreja fecha, simplesmente. Graças a Deus por essa lição, né? E por essas lições. Pastor Caramuru, que papel, então, nesse contexto aí, tem a vigilância no avivamento espiritual? Veja que todos nós estamos falando, o pastor Serafim até já falou aqui, todos os momentos em que houve avivamentos, durante esse período que nós vamos estudar, sempre houve uma vigilância, ou seja, uma atenção às coisas de Deus. Se prestou atenção às coisas de Deus. Veja, Daniel, consultando os livros, ele prestou atenção naquilo que Deus havia falado através de Jeremias.
E foi através disso que ele começou a orar. Depois nós vemos que o povo, quando estava desatento, quando veio aquelas notícias apavorantes, eles prestaram atenção e foram até Jerusalém. E aí reergueram o altar. Depois o povo foi vigilante quando Ageu e Zacarias levantaram e concluíram o templo. Depois eles foram atentos ao ensino de Esdras e despediram as mulheres e os filhos e se arrependeram dos seus pecados. Neemias foi sempre atento. Era uma característica de Neemias a vigilância. Ele sempre foi atento a todos os movimentos dos inimigos, a todos o movimento do povo, e por isso a obra da reconstrução da cidade se fez. Então a vigilância, ela é primordial, porque você estando vigilante, você não cai no esfriamento espiritual. Você se mantém avivado. É por isso que Jesus recomenda. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos. Vigiai. A vigilância, ela impede que eu caia no esfriamento espiritual. É verdade. Vai falando, vai abrindo leques, né? Mas eu não posso abrir esses leques aqui, não. Não pode, o comentário seu é sempre bem-vindo. Mas é uma benção. Eu acho que não deveria ser análise e abordagem, não. Deveria ser seminário, né? É uma verdadeira introdução, viu, pastor Caramuru? Porque se o professor de escola dominical, se o senhor me permite o comentário, assistir a todas essas análises e abordagens, ele vai ter uma introdução e uma visão panorâmica de todo o trimestre. Vai facilitar demais o trabalho, né? Do professor de escola dominical. Né? Maravilhoso objetivo, né, pastor José Serafim? Pastor José Serafim, faz sentido falar em avivamento espiritual nos dias de apostasia em que vivemos? Não só faz sentido, como se faz necessário falar de avivamento. E como eu já disse anteriormente, temos confundido muito avivamento com barulho, com movimento. Isso não é avivamento, isso é apenas um movimento, me permita dizer, até carnal, até humano. Avivamento verdadeiro de Deus se faz aplicando-se à palavra de Deus, voltando à obediência da palavra, levando o povo a ter desejo de ouvir, de aprender, levando o povo a ter desejo de orar, de buscar a Deus, de se consagrar. Aí vem o avivamento. Nós passamos um período que é muito sério e que ameaçou muito a vida espiritual da igreja e dos crentes, quando estava aquele movimento de reveladores e profetas e de profetadas que ia no púlpito para receber dinheiro da igreja, falando até o RG do povo e placa de carro. Já sabemos hoje que conseguiu isso de uma maneira enganosa e confundindo isso com avivamento. Então, alguém pergunta para um crente que teve no avivamento de ontem, qual foi a mensagem? Olha, a mensagem eu não sei, mas foi uma bênção. Foi uma bênção o quê? O que foi uma bênção se você não sabe nem o que foi pregado, nem qual foi a mensagem? Que bênção é essa? Grito, barulho, isso não é bênção. A bênção é quando entra na alma, no coração e muda a nossa maneira de viver, que nos responsabiliza, nos desperta. Isso é um avivamento. Então, se nós estamos em tempo de grandes desvios da palavra de Deus, estamos em tempo de heresias, nós precisamos urgentemente de um grande avivamento. Eu tenho particularmente orado a Deus nesse sentido. E espero que eu verei esse avivamento, um grande mover do Espírito Santo, trazendo muitas conversões.
muitos crentes sendo renovados. Pastor André, doutor Caramuru e mais irmãos que nos vão ouvir. Uma coisa eu tenho me preocupado muito, e eu já até conversei com o doutor Caramuru sobre isso. Por que nossos irmãos ficam doentes, nós oramos, eles não saram? Por que tantos irmãos nossos morrendo de câncer, morrendo aí agora desse coronavírus? Será que Jesus não cura mais? Será que cessaram os dons de cura? Ou será que nós não estamos buscando como devia buscar? Então, eu sinto essa grande necessidade, sim. Sei que Deus é o mesmo, como diz o hino 453 da harpa. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Então, Deus é o mesmo. Nós é que nos descuidamos. Mas precisamos, sim. Oxalá que esse trimestre possa trazer um avivamento, possa despertar o povo. O avivamento pode não começar com 100 pessoas, pode começar com 10, 12, mas o fogo vai se alastrando, até pegar fogo em todos. Amém? E eu digo mais ainda, o que o pastor Serafim falou. Esse trimestre mostra bem isso. O avivamento começou com Daniel orando, sozinho. Sozinho. Depois você vai ver os 50 mil judeus só que vão para a terra. Começa com poucos, né? É que era muito pouco. Depois eles constroem o templo. Quando estava todo mundo desanimado, Deus levanta Ageu e Zacarias. Só dois. E anima o resto. Depois nós vamos ver o Esdras, sozinho. Deus fala com ele lá na Babilônia. Aí ele convence um grupo para ir com ele e ele faz o avivamento. Depois vem o Neemias, lá, copeiro do rei, sozinho, 3 meses orando. Depois que ele recebeu aquelas notícias do irmão e de uns gatos pingados que tinha ido lá visitar Jerusalém. E quando ele vai, só ele e as poucas pessoas que foram, que ele dá uma olhada, depois ele consegue convencer o povo todo. E depois, quando ele volta, ele sozinho, vê tudo bagunçado de novo, e ele volta e consegue. Então, esse é como disse o pastor Serafim. Começam com poucos, mas depois o povo todo é atingido. Amém. Começa com alguém, né? Começa com alguém, exato. Com alguém. Eu quero agradecer pessoalmente ao pastor Caramuru, Afonso Francisco, pela oportunidade, ao pastor José Serafim e também ao nosso presidente, né, ao irmão Humberto, né, que bondosamente pediram que nós estivéssemos aqui com os irmãos. É sempre um prazer, viu, pastor Caramuru? Precisando, é só dar as ordens. Deus abençoe. Volta o bastão para o senhor. Eu que agradeço, pastor André, por este tempo. Hoje é seu dia de folga do trabalho. O senhor vai, daqui a pouco, presidir mais uma vez aí as palestras do mês teológico do Grupo EBD em questão. Mas eu agradeço a sua cooperação, sempre pronta para o portal Escola Dominical, há quase 20 anos. Agradeço ao pastor José Serafim por mais uma vez estar conosco aqui. E dizer que este vídeo vai estar tanto no canal EBD em questão, no YouTube, quanto no canal do portal EBD. E que os irmãos tenham neste trimestre este objetivo. Vamos começar o avivamento a partir de mim. Muita gente reclama que a igreja está fria. Então, comece por você. Amém. Começando por você, tudo vai esquentar. Amém. Amém. Amém? Vou pedir para o pastor Serafim orar e encerrar este estudo. Ó Deus, nosso Pai, no nome de Jesus te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de essa abordagem do trimestre que estaremos entrando. Obrigado pela pessoa do pastor André, do doutor Caramuru, Senhor, pelos teus servos que o Senhor tem despertado para esse trabalho. Senhor, que essa mensagem possa alcançar milhares de pessoas e trazer o teu povo a um avivamento espiritual,
Recebe nossa gratidão, Senhor. Daqui mais algumas horas teremos um outro live. Agora, Senhor, do pastor André. Senhor, abençoe esse trabalho também. Abençoa o nosso preleitor desta noite. Ó Deus amado, abre nossa mente para entender, porque o nosso coração está aberto para receber. Recebe, Pai, a nossa humilde oração e nós entregamos aos teus cuidados, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.